Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história dos 2 primeiros episódios da série de ficção científica chamada Criado por Lobos. Alerta de spoilers a seguir. Num planeta desolado de Kepler 22b, 2 androides chamados pai e mãe criam pacificamente a sua pequena família. Entretanto, suas vidas mudam drasticamente depois que os Mitraicos, um povo muito religioso, chegam ao seu planeta. Pai e mãe chegam ao Kepler 22b através de uma nave espacial, e ao perceber que a nave vai cair em um buraco, o pai adverte a mãe que eles devem sair imediatamente. Enquanto a mãe retira suas coisas da nave, o pai tenta segurá-la imóvel para que ela possa sair em segurança. Quando a mãe está saindo, a nave cai dentro do poço, mas felizmente o pai consegue segurar a mãe e a nave também não cai tão fundo no buraco. Em seguida, pai e mãe pesquisam a Terra até chegarem em um terreno plano, cercado por formações rochosas, onde montam seu acampamento. No interior, a mãe fica despida enquanto o pai conecta 6 embriões em sua barriga, através de cordões umbilicais artificiais. 9 meses depois, o pai corta um cordão umbilical artificial que se liga a um bebê totalmente formado dentro de um recipiente. Ele tira o bebê enquanto sorri calorosamente para a mãe e o cobre com um pano antes de transferi-lo para outro recipiente. Enquanto a mãe assiste com um sorriso, o pai continua transferindo seus bebês até chegar ao 6º filho. Entretanto, quando o pai percebe que o 6º filho não está respirando, ele sugere usá-lo como alimento para os outros, exatamente como as instruções dizem. Mas a mãe pede para segurar o bebê primeiro, e quando ela se derruba em lágrimas, o bebê de repente começa a se agitar. A programação dita que o bebê mais novo receberá o nome do seu criador, Campion, um nome forte e adequado para uma criança que superou a morte. Os anos passam, os bebês crescem e se tornam crianças pequenas, que parecem ser de diversas raças. Como bons pais, a mãe e o pai supervisionam as crianças com entusiasmo, enquanto elas continuam a crescer e brincar ao ar livre. Um dia, pai e mãe desenterram um esqueleto de uma grande serpente. Depois, a mãe faz com que as crianças vejam o que eles descobriram. Assim que eles se aproximam do esqueleto, o pai os assusta brincando, fazendo as crianças rirem. Mais tarde naquele dia, enquanto a mãe e os outros estão reunidos à mesa, uma das crianças, Tali, sai da casa. Mas quando a mãe chama Tali, a menina não consegue ouvir, pois já está longe. Enquanto Tali canta e brinca com a sua boneca, ela esquece que está indo em direção ao grande buraco. Imediatamente, pai, mãe e seus irmãos saem para procurá-la. Então, depois de seguir as pegadas de Tali, a mãe chega ao buraco e encontra sua boneca perto da borda. Infelizmente, Tali não está em lugar nenhum. Presumindo que ela está morta, a família sofre ao escrever o seu nome em uma lápide. Desde então, o lar se sente diferente e menos entusiasmado. Além disso, as crianças também se tornaram suscetíveis a doenças. 4 anos mais tarde, apenas 2 crianças, Spiria e Campion, sobreviveram. Há agora 4 lápides perto do acampamento. No entanto, Spiria também parece estar doente ao tossir sem parar, enquanto eles trabalham na fazenda. Dentro da casa, a mãe conta aos 2 filhos sobre o Mitraico, uma ordem religiosa fortemente oposta aos androides que criam crianças. A mãe enfatiza que a civilização que eles estão semeando ali será construída sobre a crença da humanidade em si mesma, e não sobre uma divindade imaginada. Ela também corrige Campion quando ele sugere que rezar pode fazer Spiria melhorar, dizendo que só a ciência pode fazer isso. Quando Campion aponta que a ciência não ajudou as outras crianças, a mãe responde que é porque eles ainda têm muito que aprender. Então a mãe diz estritamente que eles são ateus, acrescentando que eles são pacíficos e tecnocráticos. Mais tarde naquela noite, Campion vê a mãe beijando Spiria sem vida, e ela é colocada ao lado de seus outros irmãos no dia seguinte. Enquanto Campion observa o pai enterrando Spiria, ele afirma que eles não pertencem àquele planeta, e sua mãe o conforta. Mas a mãe começa a funcionar mal, com um líquido branco saindo do seu nariz. O pai imediatamente ajuda a mãe e planeja levá-la de volta ao acampamento, mas ela o instrui a continuar o seu trabalho, voltando a funcionar normalmente. Ao voltarem para o abrigo, o pai encontra Campion orando lá dentro e diz ao menino para não deixar a mãe vê-lo rezando. Naquela noite, enquanto Campion se senta num canto, a mãe tenta imitar a voz de Spiria para confortá-lo, mas isso não funciona. Campion conta à mãe a sua preocupação em esquecer como Spiria se parece, assim como esqueceu os seus outros irmãos. Então, a mãe aprende uma nova habilidade com a sua programação e, com sucesso, molda suas características para se assemelhar ao rosto de Spiria, finalmente conseguindo animar Campion. No dia seguinte, Campion segue o pai até o buraco
e descobre que ele pretende descer para alcançar a sua nave e fazer contato com a Arca Mitraica, que agora está orbitando o planeta Kepler 22b. Embora eles sejam seus inimigos, o pai decidiu enviar Campion às Mitraica para que eles cuidem dele enquanto ele e a mãe estiverem fora. O ingênuo Campion pergunta ao pai se os Mitraicos podem consertá-lo e a sua mãe para evitar que eles se separem. Então o pai responde que é provável que isso esteja dentro do seu poder. Ele ainda está prestes a acrescentar mais, mas quando Campion alegremente diz que eles terão os Mitraico para consertá-los, o pai decide apenas concordar com ele. No entanto, ele diz estritamente a Campion para manter o plano deles em segredo. No momento em que o pai está prestes a descer, Campion o detém, preocupado com as serpentes que ele acredita que vivem no fundo do poço. Então, o pai diz que elas estão extintas. Depois do que aconteceu com Tali, as crianças foram estritamente proibidas de se aproximarem dos buracos, e o pai admite que eles só usaram a história da serpente para assustá-las e garantir que elas obedecessem. Mas quando o pai desce, ele percebe algo que parece ser pele de cobra. De repente, a corda começa a se desgastar, então Campion joga outra corda para o pai subir. Com esta tentativa fracassada, o pai informa Campion que eles tentarão novamente no dia seguinte com uma corda mais forte. Dentro do acampamento, a mãe entra em modo de sono, o que faz a sua mente vagar por um mundo devastado. Mais tarde, quando ela conta ao pai sobre isso, ela diz que estava realmente voando em seu sonho. O pai então pede para fazer uma verificação do sistema da mãe para ajudar a ampliar o seu funcionamento, mas ela não responde. Depois disso, a mãe pergunta sobre o dia de Campion e a criança não consegue esconder que ele e o pai estiveram num buraco para tentar recuperar a nave. A mãe imediatamente confronta o pai sobre isso, ficando zangada quando ele aponta que Campion precisa estar com outros seres humanos. Com grande força, a mãe ataca o pai e o empurra sobre as presas do esqueleto da serpente, arrancando seu coração, que é um processador, o que causa sua desativação. Para explicar a ausência do pai para Campion no dia seguinte, a mãe inventa uma história que o pai foi desligado permanentemente. Ela também acrescenta que ela teve que jogar os seus restos mortais no buraco, devido ao fato das suas células de energia se tornarem radioativas quando deixam de funcionar. No entanto, a mãe de repente apresenta um mau funcionamento, então Campion a leva para o abrigo. Enquanto ela descansa, Campion vai para o poço para continuar a missão do pai. Depois de entrar na nave, Campion encontra uma esfera flutuante que de repente brilha quando ele se aproxima. Então, ao ouvir vozes vindas dela, Campion imediatamente pede ajuda. Quando Campion toca na esfera, a nave se levanta inesperadamente, o que o leva a sair e se agarrar à corda. Quando a nave cai mais fundo no buraco, Campion sobe de volta para a superfície. Quando ele volta para casa, Campion descobre que a mãe caiu na areia e a abraça com força, pensando que ela está quebrada. Uma manhã, a mãe e Campion despertam com as vozes dos membros mitraicos que seguiram o sinal que Campion enviou através da nave. A mãe instrui estritamente Campion a não revelar que ela é um androide. Então ela declara que eles são ateus quando os homens questionam a sua fé. Apesar do seu desejo de mandá-los embora, a mãe é incapaz de expulsar os homens que pedem comida. Assim, mãe e Campion acomodam os 3 homens e um androide em sua casa. A mãe também espera que eles saiam depois das refeições, mas Marcos, o capitão do grupo, pede para deixá-los passar a noite ali, porque eles não podem sair por causa da temperatura. Embora hesitante, a mãe deixa os homens dormirem no acampamento. Quando os homens estão sozinhos, Marcos informa aos outros que a mãe é um androide. Depois de discutir e pensar que Campion pode ser um profeta, os homens resolvem levar o menino com eles. Então Marcos ordena a Jean, seu guarda-costas androide, que cuide da mãe se ela se opor quando eles levarem o menino. No dia seguinte, Marcos executa o seu plano de levar Campion a bordo, prometendo que eles consertarão a mãe e a impedirão de quebrar. Mas primeiro, Marcos quer que Campion visite a arca deles. Entretanto, Campion se recusa a partir sem a mãe. Então, Marcos tenta convencê-lo novamente, com a ideia de ter um companheiro de brincadeiras e poder ver animais de verdade. A mãe só ouve em silêncio, mas ao ouvir o suficiente, ela caminha em direção a eles. Infelizmente, Jean a detém com seus ataques, enquanto Marcos pega Campion e tenta fugir com ele. A mãe é duramente espancada por Jean, mas momentos depois ela se recupera e se iguala à força dele, eventualmente o derrotando. Quando ela alcança o Mitraico, a mãe dá um soco em Marcos, fazendo-o soltar Campion. Ela também solta um grito mortal que queima o rosto dos outros homens, matando-os. A mãe então instrui Campion a ficar onde ele está, antes de ir atrás de Marcos, que está correndo em direção à nave deles. Mudando a sua aparência, a mãe voa enquanto vai atrás de Marcos, que não consegue escapar em seu navio, pois ela anulou os seus comandos.
Quando a mãe entra, Marcus fecha os olhos e dispara repetidamente, mas ela não sofre nenhum dano. Ao invés disso, Marcus é atirado para fora da nave e fica inconsciente. Em seguida, a mãe manda o navio de volta para a Arca, onde ela imita a aparência de Marcus para conseguir o acesso. Ao entrar na Arca, ela mata todos os que atravessam o seu caminho. Usando o seu grito mortal, a mãe desintegra facilmente seus inimigos. Em seguida, a mãe invade a sala de controle, onde o resto dos mitraicos tenta matá-la a tiros. Mas suas balas não são párias para a mãe, que mata a todos com apenas um grito. Então, a mãe tenta acessar o seu sistema para fazer a Arca cair no Kepler 22b. Quando o sistema pede a identificação da retina, a mãe se afasta e puxa um sobrevivente escondido debaixo da mesa. A mãe usa a retina do homem para obter acesso, então ela procura a localização das crianças humanas, que estão em uma floresta coberta de neve. Ao mesmo tempo, a nave está agora pronta para cair no Kepler 22b. Em outra sala, a mãe usa uma venda e toma um banho ultravioleta para sua purificação. Depois disso, ela vai para a floresta e cumprimenta as crianças. Enquanto isso, o Campion cobre os cadáveres quando a Arca emerge no céu, mas ela cai e explode. O impacto é poderoso, e Marcus, que acaba de recuperar a consciência, testemunha a destruição da nave. Marcus então tenta se comunicar com a nave através da impressão do sol em suas roupas, mas ninguém responde. Momentos depois, outra nave desembarca perto de Campion. Dentro dela, a mãe trouxe 5 crianças humanas, que devem ser as novas companheiras de Campion. Mas ele começa a pensar que não está mais seguro com a mãe. No ano de 2145, Boston havia sido devastada pela guerra entre os mitraicos e os ateus. Enquanto lutavam para sobreviver, 2 soldados ateus chamados Caleb e Mary resgataram Albert, um androide médico danificado. Após descobrir que Albert continha dados médicos confidenciais sobre os soldados mitraicos que embarcariam na nave para deixar a Terra, Caleb ordenou que o androide fizesse uma cirurgia plástica nele e em Mary para disfarçá-los de passageiros designados para a nave. Enquanto se recuperam da cirurgia, ambos aprendem a religião mitraica. Então, quando o processo de cura foi concluído, os dois se olham no espelho e viram os rostos do Capitão Marcus e da sua esposa Sue. Depois disso, eles procuraram o verdadeiro Marcus e a Sue para matá-los. Entretanto, logo descobriram que precisavam cuidar do filho do casal falecido, Paul, que encontraram na nave. No presente, a mãe finalmente remove a venda, revelando que ela tirou seus olhos, a fonte dos seus poderes. Então ela retira os olhos do androide mitraico morto e os usa como dela. Depois ela arranca o coração ao processador do androide e o coloca dentro do corpo do pai, reativando-o com sucesso. Ao ser reinicializado, o pai imediatamente percebe como os olhos da mãe mudaram e as últimas razões pelas quais ela precisou remover os seus olhos originais para manter os seus filhos seguros. A mãe também informa ao pai que eles agora podem começar de novo com a adição de 5 filhos à família, que ela recuperou na nave. Enquanto isso, Marcus chega ao buraco onde o navio da mãe e do pai caiu. Ao encontrar a corda presa às rochas, ele amarra a cintura e se deita junto à borda, tentando obter o calor do poço. Em seguida, a mãe e o pai procedem para enterrar os cadáveres. Quando o pai pergunta sobre o encontro deles com o mitraico, a mãe dispensa a pergunta, incitando o pai a se concentrar em sua nova vida. Mas ao sentir o mal-estar do pai, a mãe assegura que ela nunca perdeu o controle. Ela também explica que não pode se armar sem seus olhos. No entanto, ela pretende mantê-los, acreditando que um dia eles vão precisar deles. Na manhã seguinte, o pai entra em sua casa, onde encontra as crianças deitadas em suas camas. Campion fica incrédulo ao vê-lo, mas acaba abraçando-o com muita alegria. Enquanto caminham para a cozinha, Campion descobre a verdade, que foi a mãe quem desativou o pai. O menino então relata que a mãe matou todos a bordo da arca, e um soldado disse que ela era uma necromante. Isto desperta o interesse das outras crianças, ouvindo como o pai garante a Campion que a mãe agora é inofensiva, pois ela se desarmou. Campion está prestes a se opor, mas a mãe de repente entra na sala, o que o leva a desviar o assunto, perguntando sobre o plano da mãe com as outras crianças. A mãe responde que eles agora são a nova família de Campion, mas Campion está infeliz e traumatizado após testemunhar a forma assassina da mãe. Mais tarde, a mãe convida as crianças para comer e ela chama seus nomes enquanto lhes serve a refeição. Enquanto eles se reúnem à mesa, a mãe recolhe seus pingentes mitraicos, já que agora eles estão em uma casa ateia. Então ela avisa as crianças para não saírem do acampamento, dizendo que elas morreram de fome ou congeladas. Mais tarde naquele dia, o pai fala com a mãe sozinho, sabendo que ela escondeu os seus olhos assassinos debaixo do chão dentro do acampamento. Então ele se aproxima de Campion, que imediatamente pergunta se os olhos da mãe foram destruídos, mas o pai só pede ao menino que confie nele para resolver o problema.
Em seguida, Campion tenta se aproximar das novas crianças, oferecendo-lhes cobertores. Apesar do seu tratamento silencioso, Campion é amigável e conta a história dos seus irmãos falecidos através dos desenhos nas paredes. Enquanto Campion pergunta sobre o rato de Poe, Hunter incita Poe a dá-lo ao garoto curioso, mas Hunter confronta Campion sobre a mãe, convencendo-o de que ela é uma necromante construída para o extermínio em massa. Ao mesmo tempo, apesar do aviso de Campion de que rezar é proibido em sua casa, as crianças humanas rezam a sua divindade, o Sol. Quando a mãe vai vê-los, ela fica infeliz ao ver Campion brincando com o rato, mandando-o devolvê-lo a Poe. Ela também ordena que Campion ensine as outras crianças a cultivarem, e todas elas saem para aprender. Naquela noite, a mãe reúne as crianças à mesa para uma palestra, até que ela leva Tempest para conversar a sós. Tempest é instruída a dormir separada das crianças a partir de então, e a mãe acrescenta que ela deve ser monitorada constantemente, revelando que sabe que a menina está grávida. Então, Tempest admite que ela foi tocada por um Heliódromos, o segundo membro mais alto da igreja, enquanto eles estavam em hibernação. Tempest está enojada de pensar que ela está carregando o filho daquele homem, mas a mãe lhe garante que ela a ajudará. Enquanto o pai está do lado de fora, ele ouve um barulho e nota algo se movendo no campo. No acampamento, a mãe também é alertada por um rosnado, mas quando ela vai procurar os seus olhos androides, eles não estão mais em seu esconderijo. Então ela vai lá fora e pergunta ao pai sobre seus olhos. Percebendo que Campion está atrás dos olhos desaparecidos, o pai o confronta. Campion inicialmente se recusa a dizer onde ele o escondeu, mas a bolsa que contém os olhos acaba caindo no chão. Depois que o pai recupera os olhos, a mãe imediatamente se arma, voando e destruindo as perigosas criaturas que estão atrás de Tempest. A mãe também instrui Tempest a não olhar para ela e voltar para o acampamento. Uma vez eliminadas as ameaças, o pai instrui a mãe para que ela volte para baixo. Quando ela desce, a mãe se pergunta sobre o aparecimento repentino das criaturas na área, levando o pai a se voluntariar para examinar os seus restos mortais. A mãe também agradece ao pai por não destruir os seus olhos, e ela se arma novamente para monitorar cuidadosamente o entorno da casa. Enquanto isso, as outras criaturas vão para cima de Marcus, que está adormecido, fazendo com que ele caia no buraco. Por sorte, ele é salvo pela corda amarrada à sua cintura. Depois, outros mitraicos vêm resgatá-lo e carregam Marcus em uma maca. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.